Bom, depois de 1h30, voltamos para mostrar o resultado final da nossa primeira fermentação. Lembrando que todo esse processo é para fazer uma análise do desenvolvimento dessas duas farinhas, portanto, o método utilizado é um método de longa fermentação, utilizado fermentação mista, e é importantíssimo a nossa longa fermentação para além do nosso pão ficar saudável, a gente vê se essas duas farinhas elas aguentam, né, esse processo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque um pão, se não for de longa fermentação, não é saudável. Então nós precisamos testar essas duas farinhas sem sem exigir muito delas, né? Porque a fermentação não vai ser nem de 24 horas, né? Vai beirar aí por volta de talvez 15 horas, né? Ou até um pouco menos disso, tá ok? Mas vai ficar entre isso aí, acho que 15 ou 16 horas. E a gente vamos agora abaixar a nossa câmera e mostrar o resultado da nossa primeira fermentação. Desenvolvemos, né, a malha de glúten, e eu vou agora tirar aqui o pano e observe o quanto que cresceu a nossa massa, né? Praticamente as duas quase que dobraram de volume, né? Aparentemente, olhando, as duas estão com o mesmo, né, percentual de volume, tá ok? E o que eu vou fazer agora? Agora vamos fazer a nossa modelagem. Eu vou utilizar aqui um cesto, né, oval, né, para poder, retângulo, né, para poder estar colocando a nossa massa para fermentar. Esse é um cesto de rattan, conhecido como cesto para pães, né, de fermentação natural, tá ok? Então eu vou fazer primeiro a minha modelagem do meu pão farinha rosa branca e a gente depois faz a da nossa farinha nita, tá? Então eu vou polvilhar aqui um pouco de farinha para não grudar na nossa mesa e agora eu vou tirar a minha massa daqui. Observe que saiu facinho devido ao nosso azeite que a gente passou, né? Ela está bem fermentada, tá? E agora eu vou polvilhar mais um pouquinho de farinha aqui por cima. Eu vou tirar leve, né? Um pouquinho desse gás, levemente. Não vou tirar muito não, vou tirar só um pouco. E agora eu vou fazer uma modelagem conhecida como costura, né? Então eu vou fazer a nossa modelagem. Observe como está fermentada a nossa massa, né? Quantas bolhas. Agora eu vou fazer a nossa costura. E agora a nossa parte final. Pronto, nossa modelagem está feita do nosso primeiro pão. E agora eu vou deixar ele repousando aqui, enquanto eu faço a outra modelagem da farinha nita. Mesmo procedimento, polvilho farinha na mesa. Tiro a minha massa daqui. Saiu até mais fácil. Mesma situação, bastante fermentada já. Dou uma ajeitada nela. Tiro um pouco desse ar. Polvilho um pouco de farinha por cima. O que eu percebo aqui? Que na verdade o que me parece é que o gás dela está escapando com mais facilidade, né? Devido justamente à rede de glúten talvez ser um pouco mais enfraquecida, ela escapa com mais facilidade, não consegue reter esse ar por muito tempo. Então eu não vou fazer aqui muita manipulação,
e eu já vou fazer a nossa modelagem. Então. E agora vamos fazer a nossa costura, né? As bolhas, resultado da nossa fermentação bem concluída. Essa é uma modelagem bem clássica que muitas pessoas utilizam. Você encontra por aí bastante gente fazendo esse tipo de modelagem. E agora nós vamos finalizar ela. Pronto, modelagem finalizada. Então aqui eu tenho farinha nita e aqui eu tenho farinha rosa branca. Observe que as duas massas, o volume está praticamente o mesmo. Não tem quase diferença nenhuma. Olhando por cima, aparenta um pouquinho a nossa rosa branca tá um pouquinho mais cheia, ou seja, um pouquinho com mais, né, fermentação, com mais gás dentro dela, tá? E aqui um pouquinho a coisa mais murcha, mais leve coisa na nossa farinha nita. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou polvilhar a farinha de arroz, tá? Dentro dos meus cestos de fermentação e colocar as minhas duas massas em cada um e levar para nossa fermentação. Então vou dar uma pausa rapidinho, para o vídeo não ficar muito extenso, e eu já volto mostrando a finalização. Bom, já polvilhei farinha de arroz nos meus 2 cestos de fermentação, e agora a nossa massa também já repousou uns 5 minutinhos para ela poder ser lá embaixo, e agora eu vou tirar e vou colocar cada uma em um cesto, tá ok? Então, tirando ela daqui e colocando ela aqui. Bom, então estão ambas prontinha para ir agora para a nossa fermentação, né, na geladeira, e amanhã nós iremos assar esses 2 pães. Tá ok? Agora vou colocar dentro, né, sacos plásticos e vou identificar cada uma para não ter confusão, né, para não evitar que nós misturamos, porque são muito idênticas. Olhando assim, realmente não tem como dizer quem que é quem, porque estão muito parecidas. Então essa é a nossa rosa branca, que está levemente um pouquinho mais cheia, mas pouca coisa mesmo, tá? E essa é a nossa farinha nita. O que me aparenta é justamente que ela retém mais o gás, né? Mais a fermentação. Talvez pela proteína dela ser um pouco mais resistente, devido ao nosso teste que fizemos, né, na nossa malha de glúten, deu para perceber nitidamente que ela estava mais resistente, né, chegando à conclusão que ela segura mais, tá? Então aqui eu vou agora apenas guardar ela, tá ok? Dentro do saco plástico, identificar ela. E ela vai para a nossa fermentação a frio. Então, por hoje o processo está finalizado. Então, por hoje o nosso processo finalizou por aqui. Primeira etapa concluída, né, com sucesso, fermentação muito bem conduzida até o momento, e amanhã nós iremos tirar a conclusão final, né, dos nossos 2 pães, das nossas 2 farinhas, para ver como que elas vão se sair, né? Lembrando que no forno que o resultado irá aparecer, né? No forno será mostrado o resultado final de caramelização, de abertura de miolo,
Vamos ver também se vai ter pestana nesses pães ou não. E o importante é você entender que o processo foi feito igual para as duas, não tem diferença nenhuma, hidratação igual, manipulação igual, tempos de fermentação igual também, tá ok? Então, muito obrigado por você ter acompanhado até aqui, e na segunda parte do vídeo nós mostramos o nosso resultado amanhã. Até amanhã, tchau, tchau.